mais um vídeo pra vocês. Pra quem não viu o vídeo anterior, lá eu tô contando como eu descobri minha gravidez, tá? E agora vai ser um dos assuntos que eu vou abordar aqui no canal. Eu tô grávida de 6 semanas e 3 dias, pelas contas que a gente fez lá na doutora, né? Porque eu ainda não fiz a ultrassom, a primeira, pra ter noção. E eu vou contar aqui pra vocês como que tá sendo agora essa nova descoberta de gravidez, né? Mais um anjinho que tá vindo aí, como que tá sendo pra mim, mais o meu filho pequenininho, né? Que ele tem 1 ano agora, fez 1 ano esse mês, passado agora no fim de abril. E agora eu vou começar a gravar o diário de gravidez, espero que dê certo o canal, continue gravando a gravidez inteira até o parto e pós-parto e espero que vocês gostem, tá, gente? Fica com o vídeo aí. Eu tô fazendo pré-natal no SUS e no particular. A gente optou por tentar pelo particular. Não vai ser todas as consultas que a gente vai fazer lá. Eu optei mais por fazer a primeira, porque a primeira eles pedem mais tipos de exame. Não é que nem o SUS, né? O SUS é apenas exames básicos e a ultrassom, pronto. No particular não, no particular é praticamente o dobro de exame que eles pedem, aí eu optei por fazer nos dois, né? Enquanto eu tiver condição de pagar pelo particular, eu vou fazendo pelo particular, mas o meu parto vai ser pelo particular, eu não vou ter meu segundo filho ou filha pelo SUS novamente, né? Como foi o primeiro vídeo do canal, meu filho é especial por conta de um trabalho de parto que não foi bem atendido, né? Eu não tive todo o suporte lá que era pra me ter. E então, esse é o assunto passado. Não vamos tocar mais nisso, né? Então, a gente optou por ter um parto cesáreo. Eu vou ter uma cesárea num particular. A gente vai fazer o máximo que a gente pode pra pagar, né? Pra não ter o mesmo risco de acontecer, né? O que já aconteceu. Tá, então vamos aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a minha caderneta de gestante. Gente, olha que linda. Bonita, né? Essa aqui é pelo SUS, né? Eu iniciei o pré-natal no SUS e eles me deram ela. A conta da enfermeira do SUS, quanto da médica do particular, bate a mesma data, né? A data prevista para o parto do meu filho, se for normal, né? Esperar as 40 semanas, é pro dia 4 de janeiro. Mas como eu vou ter uma cesárea no particular, ela vai nascer em dezembro, né? Eu ainda não sei a data certinha, a gente vai ver agora na primeira ultrassom, né? Lá na primeira ultra mostra a data mais precisa, mas creio que o neném ainda nasce esse ano, se Deus quiser. Então, gente, como eu falei pra vocês, estou fazendo pré-natal no SUS e no particular, né? A diferença de exames é muita, porque no mesmo dia eu fui lá, pedi os do SUS. Do SUS, se eu não me engano, foi 14 tipos de exame. E aí a gente faz aqueles testes rápidos lá, né? De HIV, de sífilis, de rubéola e o outro eu não lembro. Graças a Deus, o meu todos negativo, né? Eu sou casada com meu marido há 6 anos, então não tem risco de nada. E aí a gente fez teste rápido, não deu nada. E aí elas passou os exames, eu já fiz esses exames do SUS, né? Que eu fiz no particular, paguei, e ele saiu bem mais em conta do que a gente ter que ir lá no SUS e ter que esperar muita gente. Gente, vou falar pra vocês, aqui onde a gente consegue fazer exames é muita gente. Então, por conta de eu estar grávida e de ter um filho pequeno, especial, que ele tá no grupo de risco, né, devido a essa pandemia, a gente optou por pagar os exames. E assim que estiver pronto, a gente leva para a doutora. Do que a gente ir no SUS lá, a gente tem que chegar mais ou menos lá, no máximo que a gente chega para ser atendida às 6 horas da manhã. E aí depois demora muito, né? Porque tem idoso, aí tem gestante, tudo é preferencial, demora muito. Aí eu consegui já fazer eles e essa semana agora já tem o resultado. E essa semana que vem eu vou fazer a primeira ultra. Aí eu vou gravar tudo pra vocês também. Os exames do particular, eu até tenho aqui o pedido que a doutora passou. Olha, todos esses exames aqui, ó. Tem vários exames aqui, só que ele ficou um pouquinho mais caro, né? Como é o dobro do que pediram pelo SUS.
Então a gente tá esperando um pouquinho e aí semana que vem eu já faço eles. E a ultrassom também, né? No caso, eu vou fazer uma que serve para as duas doutoras. Aí vamos ver, espero que dê tudo certo. E eu acho que quando eu fazer a outra, eu já vou estar com 7 semanas e pouquinho, né? Que aí dá pra ouvir o coração do bebê. Aí eu espero que dê pra ouvir e eu gravo tudo pra vocês. É só pena que não sei se vou conseguir gravar sozinho, porque meu marido não vai poder entrar. Devido à pandemia, vai entrar eu sozinha, né? Aí eu vou fazer primeiro a outra e aí eu vou tentar gravar e trago um vídeo aqui pra vocês. E eu vou contar pra vocês, assim, um pouquinho do que eu tô sentindo ainda, né, nesse começo da gravidez, porque acho que tem algumas mães que têm curiosidade em saber, né, algumas mães têm os mesmos sintomas, outras não. Então, como eu descobri a gravidez, foi no começo, né, como eu descobri semana passada, eu tava com 5 semanas, né. Gente, eu só descobri minha gravidez porque eu sou muito ligada com o meu corpo, entendeu? Se eu sentir uma dorzinha, eu já fico encanada querendo saber o que que é, já procurei atrás. Ai, gente, tô com um pouquinho de falta de ar, mas é normal, tá? Eu descobri a gravidez, gente, por conta das dores nos meus seios. Meu Deus, como dói, ainda tá doendo até hoje, gente. Daqui uns dias faz 7 semanas e ainda tô sentindo bastante dor. Esse é o primeiro sintoma. Não, na verdade, foi o primeiro sintoma que eu senti, né? Porque eu tive cólicas também, mas eu não desconfiei de gravidez. Eu desconfiei que era infecção de urina. Olha, coisa da cabeça. Ai, gente, confesso pra vocês que foi muito difícil. Eu não vou falar pra vocês que foi difícil aceitar, porque Deus me deu um dom, gente. Eu amo ser mãe. Eu amo. Vocês estão ouvindo? A pequena acordou. Eu vou pegar ele um pouquinho e já volto aqui, tá? Olha quem tá aqui. Olha o pequeno da mamãe. Dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera. Gente, acabou de acordar. Olha o zoião esperto. Eu vou lá levar pro papai e a mamãe vai continuar o vídeo. Você tá bravo? Você tá bravo? Pronto, gente, voltei. Meu pequeno já tá lá com o papai dele. E voltar ao assunto que eu tava falando. É difícil sim, né? Porque o meu filho é pequenininho ainda. Eu não pretendia engravidar agora. Só daqui uns 7, 8 anos, como eu falei no vídeo anterior. Mas tá bom, se veio foi porque Deus quis, Deus tem um propósito na minha vida. Eu costumo pensar assim: se não cai uma folha, se não cai, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Tudo tem que ter permissão de Deus, entendeu? Eu costumo pensar assim. Mas, gente, eu tô feliz porque Deus me deu um dom, né, de gerar uma vida. Porque eu vejo vídeos de muitas mães que têm um sonho em ter um bebê, engravidar, e passam anos e anos e anos e não conseguem. Então, tô aqui, vai ser muito difícil, mas nós vai conseguir. Mas é forte, né? Hoje é dia das mães, gente. Se esse vídeo for ao ar hoje, eu desejo para todas as mamães que estão me assistindo, as futuras mamães, feliz dia das mães e que nós somos muito guerreiras, né, gente? Nós somos fortes. Então, gente, é isso que eu vim hoje contar aqui pra vocês. Eu vou começar a gravar aqui um diário de gravidez. Espero que vocês gostem, tá? Das mamães, futuras mamães que assistam aí, que acompanhem o canal. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E eu vou postando vídeo frequentemente agora sobre a gestação. E eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com 6 semanas e 3 dias, vou mostrar pra vocês o tamanho da minha barriga, tá? Como é a segunda gestação, vai crescer mais rápido, né? Do que a primeira, pelo que eu tava pesquisando ali. Só que óbvio que essa barriga que eu tenho aqui não é o bebê, né? Porque o bebê ainda é muito pequenininho, mas o útero incha. E eu já tenho um bebê, então minha barriga não é uma chapada, né? Não é que nem era antes. Eu vou mostrar pra vocês aqui minha barriguinha. Gente, olha. Eu tô com um vestidinho, ó. Dá pra vocês verem? Ela tá bem inchadinha e minha barriga no começo da gestação ela cresce muito aqui embaixo. Aqui na parte de baixo, ó. Então ela tá desse tamanho.
E eu acho que ela cresceu mais rápido porque como eu já tive o neném, né, o útero já esticou uma vez, então a segunda é mais fácil para esticar. Então essa é a minha barriga e o bebê ainda é muito pequenininho, né? Essa barriga toda não é o bebê. Mas então, gente, é isso que eu tenho para gravar para vocês. E eu espero que vocês acompanhem aí o canal. Vou começar a comprar as roupinhas do bebê, logo depois que a gente descobrir o sexo, né? Gravar, gente, pra vocês organizando aqui o meu quarto. Eu vou refazer aqui de novo, né? Eu vou arrumar um cantinho pra eles, que o meu bebê, ele dorme aqui no quarto com a gente. Ele tem aquele bercinho desmontável, não tem? Porque a gente ganhou da tia dele. Ele tinha o berço mesmo, eu tinha comprado o kit de berço pra ele, o bercinho e a cômoda, só que a gente vendeu por conta dos exames dele, a gente teve que fazer. Aí ele ganhou aquele ali, aí ele dorme naquele ali, porque ele é grandão e eu achei ele até mais confortável que o outro. Aí eu vou comprar o bercinho, né, que eu vou comprar outro do mesmo daquele. Pro próximo neném que vai vir, eu vou comprar do mesmo modelo, eu não vou comprar daquele outro de... Gente, eu não sei que material é aquele, de madeira, tá? Pra vocês terem noção, eu não vou comprar daquele não, porque eu acho ele bem mais caro e eu acho que o colchão é muito reto, muito duro, ele é mais confortável, né? E aí eu vou gravar pra vocês comprando as roupinhas, eu vou ter que comprar pro meu neném também. E vai ter muito conteúdo agora aqui no canal, tá? Espero que vocês gostem e acompanhem os vídeos aí, gente.